Fala Dev, beleza? Meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui na Rocket City e hoje a gente está iniciando um novo quadro aqui no YouTube que se chama Fala Dev. Se você já me segue há um tempo sabe que eu geralmente inicio minhas falas, inicio meus e-mails sempre falando Fala Dev e a galera até brinca um pouco com isso, mas esse é um novo quadro que a gente está trazendo aqui para o YouTube, né? Eu quero abordar alguns assuntos nesse quadro que eu não consigo abordar às vezes em posts, em vídeos, são alguns assuntos às vezes que não têm uma fundamentação inteira para eu conseguir abordar. Por exemplo, não sei se você está sabendo aí do desenvolvimento do novo sistema operacional da Google, será que o RN vai deixar de existir e tudo mais? Isso a gente vai abordar nos próximos capítulos aí, nos próximos episódios do Fala Dev, beleza? Então, esse quadro, né, que hoje ele vai ser um pouco mais institucional, aí falando um pouquinho que a galera já me perguntou um pouco da minha história, como é que eu entrei em programação, como é que eu cheguei no React, React Native, Node e tudo mais, e também sobre a Rocket City, como é que a Rocket City foi fundada e por que a Rocket City foi criada. E daí nos próximos episódios a gente vai entrar mais nessa parte de programação, falar um pouco do changelog das bibliotecas, atualizar vocês realmente do que está acontecendo no mundo dessas tecnologias, basicamente, principalmente em questão de atualizações e o que está mudando, o que o pessoal está recomendando fazer, ficar de olho aí nos changelogs e nos blogs updates dessas ferramentas que a gente vem utilizando, beleza? Então agora, começando, como é que eu comecei a programar, como é que eu caí nesse mundo da programação e cheguei aqui hoje, né? Basicamente eu entrei num Instituto Federal Catarinense, que é o IFC, que é um curso técnico, certo? Aqui na minha cidade, Rio do Sul, Santa Catarina, em 2010 isso. E lá eu comecei a ver basicamente os primeiros conceitos de algoritmos, de lógica de programação, utilizando Pascal, que é uma linguagem ótima para trabalhar a lógica de programação. Ela é bem simples, né? Você tem um compilador junto que já vem instalado, é assunto para outro vídeo. Mas basicamente essa linguagem ela me deu uma ótima introdução de programação. E aí do Pascal eu fui para o Java, do Java fui para o PHP. No PHP eu fiquei 5 anos da minha vida programando, então trabalhei muito com PHP, até que eu conheci daí mais essa parte do front-end com o AngularJS, na versão 1.4 eu comecei com Angular. Depois do Angular, então vim para o React, já utilizei Vue também, e daí do PHP fui para o Node, já utilizei também Ruby, já utilizei Python e utilizei infinitas linguagens. Então eu comecei a programar mais ou menos por causa desse curso técnico. Saindo do curso técnico eu tinha que fazer um estágio obrigatório, e esse estágio obrigatório eu acabei fazendo numa agência digital, que utilizava na época PHP, WordPress, e Magento para e-commerce e tudo mais, e lá eu fiquei durante quase 4 anos, e depois daí eu fui mudando de empresa até que na minha última empresa, que eu estava trabalhando com desenvolvimento interno de ferramentas de gestão, é, tudo interno, né, nada para venda exterior, aí surgiu a ideia de a gente estar montando a Rocket City, e aí vem a próxima história, que é como a Rocket City surgiu e por que a Rocket City realmente foi criada. Ah, Desde que eu me conheço por gente, tudo que eu queria aprender, tudo que eu aprendia, eu queria ensinar. Eu queria botar na prática e mostrar para as outras pessoas por que aquilo funcionava e como que aquilo funcionava. Então, a maneira que eu achei, a maneira que eu encontrei até a Rocket City fazer isso, era dando palestra, era dando mini curso dentro da UDESC, que foi a faculdade que eu finalizei minha graduação. Então, tudo que eu poderia estar fazendo para ensinar as outras pessoas, eu sempre estava fazendo. Independente, nunca ganhei nada com isso, independente se era público, se era pago, qualquer coisa assim, eu sempre me meti e dava um jeito de entrar para ensinar as pessoas realmente o que eu sabia de programação. Porque eu não concordava em simplesmente aprender alguma coisa e ficar com aquilo guardado para mim. E foi aí que foi surgindo cada vez a minha maior vontade de mandar isso para o mundo. E daí numa conversa junto com o Robson e com o Clayton, que são meus dois atuais sócios, é, eles compartilhavam dessa mesma vontade que eu tinha e a gente resolveu fazer isso juntos. Então, dessa conversa, basicamente, surgiu aí a Rocket City, os primeiros planos para a gente criar a Rocket City. Então, a Rocket City ela foi fundada baseada em 5 principais pontos. Primeiro deles, a nossa vontade de ensinar. Então, tanto eu, quanto o Clayton, quanto o Robson, a gente já tinha projetos paralelos, a gente já tinha criado outros projetos para fazer, para ensinar, né, para escola de programação em geral. Então, o Robson, na época, dava
deu aula de Ruby, eu e o Clayton a gente começou com aula na época de Angular, Ionic, na época que era o hypezão, assim. Então, a gente já teve outros projetos paralelos e aí a gente uniu essa nossa vontade de ensinar, os três juntos, para tornar esses projetos realmente reais e mais fortes. Aí, o segundo ponto de por que a Rocket City surgiu é a falta de bons conteúdos em português. Então você como programador, eu sei que você sabe que hoje quando você vai encontrar alguma coisa na internet, buscar por algum tutorial, algum post, algum vídeo, geralmente você vai encontrar esse conteúdo em inglês, porém em português muito fraco ainda. Então, até escritores que escreviam antes em português estão escolhendo escrever em inglês pela dispersão, pela difusão desse conteúdo, vai muito mais longe e tudo mais. Então a Rocket City resolveu realmente focar os nossos conteúdos, focar nossos posts, nossos vídeos realmente em português para trazer esses conteúdos de qualidade aqui para dentro do nosso idioma. Terceiro ponto de por que a Rocket City existiu é o foco. Então, o Brasil tem sim ótimas escolas de programação, né? A gente acredita sim que tem muita escola aí dando curso muito bom, mas a diferença é que os cursos criados geralmente pelas pessoas dessas escolas e tudo mais, é criado baseado no que os alunos estão pedindo, né? Então, ao invés da gente criar curso baseado no que os alunos acham que precisam, a gente cria curso naquilo que a gente entende que é o melhor para os alunos. Então, basicamente, a gente testou, a gente quebrou a cara para você não ter que quebrar a cara. Então, a gente testou muita tecnologia, a gente decidiu baseado, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a nossa stack, a gente decidiu baseado em muitos testes qual que é hoje a melhor stack, qual que são as melhores tecnologias para você aprender, botar a mão na massa e realmente tornar isso um diferencial. Então, nosso terceiro item que deu início à Rocket City é a gente manter um foco naquilo que a gente está realmente ensinando para o nosso aluno. Quarto item da Rocket City, que a gente notou um déficit aí na maioria dos cursos, é a falta de uma metodologia realmente prática. Então, se você já fez algum bootcamp, já fez algum curso da Rocket City, sabe que tudo é baseado em muitos desafios. Então, você não vê a aula lá, constrói a aplicação junto comigo e pronto, e fica só nessa. Então, realmente, cada aula você vai recebendo desafios. Desses desafios, você consegue conversar com outros alunos da comunidade para compartilhar suas dúvidas e tudo mais. E aí você vai ter certeza que você está realmente preparado para encarar os desafios depois da carreira de trabalho, do empreendedorismo e tudo mais. Você vai ter a certeza e vai ter a confiança de que você está realmente pronto para encarar esses desafios do dia a dia. E quinto ponto da Rocket City é velocidade. A gente acredita que no mundo que cada vez surgem mais tecnologias, ainda mais no JavaScript, que a gente vê um framework nascendo todo dia, né? A gente precisa de muita velocidade somado ao nosso terceiro item, que é o foco, para a gente realmente levar a prática e levar o desenvolvedor, levar o nosso aluno realmente para o próximo nível. Então, o nosso foco somado com a nossa velocidade é o que dá o nosso diferencial aí de outras escolas, junto com a metodologia prática, é claro, de outras escolas aí do Brasil. Próxima pergunta que a gente recebe muito aqui na Rocket City é por que a gente escolheu Node.js, React.js e React Native como a nossa principal stack hoje em dia, né? Essa foi uma decisão basicamente que a gente tomou em conjunto e ela não é uma decisão que vai continuar para sempre, né? A gente sabe que as tecnologias estão aí para virem, atualizarem o mercado e um dia talvez morrerem, né? A gente já vivenciou isso com muitas outras tecnologias, seja lá jQuery, seja lá AngularJS, né? Antes do Angular 4 e tudo mais. Mas, então, a gente escolheu hoje essas tecnologias porque a gente acredita sim que hoje as melhores opções de tecnologias para front-end, mobile e back-end são sim React, Node e React Native. Porque elas oferecem entre o React e o React Native um bom compartilhamento de base de conhecimento e base de código também. Então tudo o que você aprende do ecossistema, de Redux, Jest, a parte do Redux Saga, tudo isso você consegue compartilhar de forma muito fácil, a componentização, a forma de estilizar os componentes. Tudo isso, para quem já mexeu com React, React Native, sabe que eu estou falando que é verdade. Você consegue compartilhar muito conhecimento entre mobile e front-end web, né? Então, basicamente, utilizar essas duas tecnologias durante o seu dia a dia é um passo que vai, assim, alavancar com certeza a curva de aprendizado entre se você fosse estudar, por exemplo, um React Native para o mobile e um Vue.js para o front-end, né? Você ia até compartilhar os conceitos, mas a base de conhecimento ela é diferente entre as duas ferramentas e por isso que a gente escolheu React.js e React Native e também
Pela grande utilização do React Native por grandes empresas como Airbnb, Uber, Nubank, Instagram, Facebook. Então, todas essas grandes empresas, elas estão também escolhendo React Native como alternativas para front-end e mobile das suas aplicações. E aí, o Node.js no back-end, por também utilizar JavaScript e ser uma plataforma que está crescendo cada vez mais. Então, vocês vão ver, com certeza, o Node.js aí entrando a fundo e já tem muita gente utilizando, Uber, PayPal, é uma plataforma que está sendo muito utilizada e crescendo cada vez mais. E utilizando JavaScript, claro, o desenvolvedor consegue ser realmente esse omni-stack, conseguir dominar aí o front-end e o back-end, utilizando apenas JavaScript, também o mobile, claro. Então, foi por isso, principalmente, que a gente escolheu essas três ferramentas, o Node.js, React Native, como sendo a nossa stack. Então, basicamente, esse foi o primeiro vídeo do Fala Dev. Espero que vocês tenham curtido, basicamente dando uma introdução aí sobre mim, sobre a Rocket City e também sobre a nossa stack, né, do Node, React Native. Para quem não sabe, dando também uma palhinha a mais, a gente tem alguns cursos gratuitos no nosso site. Então tem um menuzinho lá que se chama Starter. Tem curso de JavaScript básico, JavaScript com ES6, tem mini curso de React Native. A gente vai estar também adicionando alguns outros mini cursos mais para frente de Node, React. Então fica ligado que logo vai sair conteúdo novo. E também tem os nossos bootcamps, inclusive eu estou aqui na salinha onde eu gravo todos os mini cursos e os bootcamps. Hoje mesmo eu estava liberando o 6º módulo do curso do Bootcamp Go React, sobre deploy e automação de entrega. Então tem uma abinha lá também lá no nosso site que se chama Bootcamps. A gente fala lá basicamente são a nossa stack, essas 3 ferramentas. Então a gente tem um bootcamp separado para cada uma dessas ferramentas, abordando realmente do zero até o mais avançado. Inclusive tem novas inscrições quase chegando aí. E dando mais um pouquinho mais adiante ainda, para quem ainda não acessa a nossa comunidade, não faz parte da nossa comunidade lá no Discord, fica ligado, já tem mais de 3.000 programadores lá dentro, então é uma conversa que rola dia a dia, pessoal trocando ideias, tirando dúvidas, é muito legal. Eu também respondo lá quando eu consigo, mas é muito massa, espero ver você lá se possível. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando que no próximo episódio, então, dessa série do Fala Dev, segunda-feira que vem, a gente não vai ficar tanto na teoria aí, falando sobre a Rocket City, falando sobre mim e tudo mais. A gente vai mais na prática mesmo, falando sobre algumas atualizações em bibliotecas, como é que tá o React Native, o React, falar um pouquinho sobre até outras bibliotecas que estão nascendo, outras ferramentas que estão nascendo que a gente tem que ficar de olho, falar talvez um pouquinho sobre o estado do GraphQL, falar um pouco sobre essas ferramentas. Então, se você tiver qualquer dúvida que talvez você gostaria que eu respondesse aqui, algum assunto polêmico, alguma coisa assim, você gostaria que eu desse até a minha opinião, posta aí nos comentários que eu vou, assim, com os próximos episódios, falando um pouquinho mais também sobre esses outros assuntos, beleza? E não esquece também, claro, de dar o like aí no vídeo, deixar um comentário talvez falando sobre a sua opinião, para ver se eu continuo com o quadro Fala Dev ou não, quem sabe. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e abraço!